A psicanálise explica a culpa como um sentimento emocional que está intimamente relacionado ao remorso e ocorre quando uma pessoa acredita ou percebe que comprometeu seus próprios padrões de conduta ou violou os padrões morais universais e tem responsabilidade significativa por essa violação. Então, é um conceito bem interessante que deixa claro essa questão da culpa como esse sentimento emocional relacionado ao remorso, porque realmente é algo que acontece em nossas vidas em decorrência de atitudes não muito felizes que tomamos ao longo da vida. E quando eu estava organizando esse processo de trabalho, eu lembrei de uma situação que eu acompanhei na nossa casa espírita há cerca de 15 anos, no atendimento fraterno que fizemos e que ilustra muito bem esse conceito aqui da psicanálise trazida pela Associação de Médicos, que é muito interessante quando diz o seguinte, que está muito relacionada à culpa ao remorso. Eu atendi há cerca de 15 anos, como eu falei, na nossa casa, uma jovem trazida por familiares que estavam muito preocupados com o comportamento dela. Essa jovem, segundo os familiares, sempre foi muito alegre, muito de bem com a vida, e de repente começou a manifestar um comportamento que estava prejudicando a família. Ela passou a se isolar de tudo, de todos, e vivia chorando muito, trancada num quarto. E a família tinha convencido ela a ir até o centro espírita porque eles acreditavam que estava havendo alguma interferência espiritual e temiam pela vida dela. Depois de conversar com o familiar, eu recebi essa jovem para conversar. Ela entrou com aparência muito sofrida e chorando muito. E ela permaneceu ali por um tempo, chorando, eu tentando conversar com ela, e ela chorando, chorando, chorando. Depois de muito tempo, cerca de uns 10 minutos, ela disse: eu sou um monstro, eu não merecia viver. E eu disse para ela: por que você está sendo tão severa assim com você? E aí ela começou a narrar a situação. Ela havia tido um caso com um homem casado e engravidou. E quando ela engravidou, ela foi procurá-lo para falar da situação e ele imediatamente disse: não, eu não tenho nem certeza se esse filho é meu, de maneira nenhuma. E abandonou. E ela disse que ficou tão desesperada porque os pais, ela tinha certeza que, principalmente o pai, se ela fosse relatar aquele fato, ele ia expulsar ela de casa. E ela não tinha como sobreviver. E ela entrou a pensar o que fazer, qual a solução, e a mais próxima que ela encontrou foi praticar o aborto. E ela chorava e dizia que eu sou um monstro, eu não mereço viver, eu fiz isso, tudo que eu queria na minha vida era ser mãe, eu queria ter um filho. E eu fui capaz de fazer isso. Eu fui capaz de pensar, de desejar que esse homem largasse a família para ficar comigo. E aí ela entrou naquela situação de se punir muito, de dizer que não merecia viver, que ela devia ter tirado era a vida dela e estava tudo resolvido, coisas dessa natureza. Então, estava ali uma jovem que não tinha nenhum processo de natureza, o processo que ela estava vivenciando, de se isolar, de choro, não era provocado por um espírito, era provocado pelo sentimento dela de remorso por conta daquela situação, do que ela havia feito. E aí a gente conversou muito, ela passou um tempo frequentando a nossa casa, mas está justamente enquadrada nessa situação, segundo esse conceito da psicanálise, ela percebeu que comprometeu seus próprios padrões de conduta. Ela desejava ser mãe, queria muito. No entanto, quando a oportunidade surgiu, ela não teve forças para lutar por isso. E ela
também, como ela bem disse, ela violou os padrões morais universais. Ela tirou uma vida, a oportunidade de um ser vir à vida, né? Então, e ela se sentia responsável por essa situação. Então, a culpa, ela mais ou menos, nesse sentido de sentimento emocional relacionado ao remorso, ocorre justamente em situações como essas. E aí nós temos também, no site da psicanálise clínica, falando sobre a culpa inconsciente. Porque nós vimos aí que era consciente, era um momento presente, vivenciado ali, aonde ela sabia o porquê que estava se sentindo daquela forma, ela se punia, ela se culpava. Mas existe a culpa inconsciente, como diz aqui o site da psicanálise clínica, que é um sentimento que surge em uma pessoa porque um sofrimento permaneceu não curado e não aliviado. Assim, por causa dessa falta de cuidado com suas emoções, o indivíduo pode acabar tendo que lidar com ela. E aí a gente pega o gancho aí da situação da jovem que nós comentamos, e pensando nessa situação, se essa criatura não se cuidou, se ela não buscou o equilíbrio das suas emoções, a assistência, como foi recomendada, buscar um acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo, de algo nessa natureza, para auxiliar a sair daquele quadro, essa criatura pode armazenar essa culpa no seu inconsciente. Desencarnar com ela, porque o espírito é dentro de si mesmo, como diz Emmanuel, retornar ao mundo espiritual levando essa culpa e reencarnar também no outro momento e ainda com essa culpa inconscientemente que vai se manifestar na sua vida, sem que ela saiba nem por quê. Mas aquele sentimento que ela vivencia hoje, mal resolvido, pode passar para outras encarnações e surgir de forma inconsciente.